compartilhando. Hoje a aula vai ser sobre endoftalmites. Quem vai apresentar é a doutora Flávia Campelo, sob orientação do professor Rodrigo Lira, da Universidade Federal de Pernambuco. A gente pede desculpas aqui pelo bugzinho de entrada, para quem está entrando agora. E a gente vai começar, então, em acho que 6h45. Flávia, acho que você pode começar só avisando hoje que a presença vai ser computada para todos, porque o link também que foi enviado pela faculdade é um link que não está funcionando, então a presença vai ser integral, tá bom? Flávia, então acho que você pode começar, para a gente não atrasar, e Pronto, a aula para você. tá certo. Obrigada. Bom dia a todos, né? Me chamo Flávia Campelo, sou médica fellow do segundo ano do Hospital das Clínicas da UFPE, e a gente vai apresentar hoje endoftalmites sob a orientação de Dr. Rodrigo Lira, uma grande inspiração. Então, a gente sabe que a endoftalmite ainda é uma doença ameaçadora à visão, e aí a gente precisa entrar de forma eficaz e rápida para evitar qualquer complicação. Então, as endoftalmites, como a gente sabe, é uma emergência oftalmológica. E aí a gente tem que agir de forma rápida, eficaz, já que é um evento grave, né, resultante de uma inflamação das estruturas intraoculares secundárias a algum processo infeccioso, certo? Tanto do humor vítreo como do humor aquoso. E a gente sabe que nesse diagnóstico, o tempo é ouro. Então, a endoftalmite vai acontecer por um desequilíbrio entre a virulência e a capacidade do organismo de se defender. Então, a via de entrada vai determinar qual a fisiopatologia inicial. A gente tem a endoftalmite exógena, tá certo? No qual o agente infeccioso vai entrar por uma via de uma solução de continuidade, seja por uma pós-cirurgia ou seja após um trauma. A gente tem a pós-operatória, então, aguda, que é aquela que ocorre nas primeiras 6 semanas do pós-operatório, ou a crônica, classificada acima de 6 semanas. Temos a pós-traumática, que justamente vai ser maior o desafio, já porque a gente vai ter uma grande quantidade de micro-organismos associados, além da presença de corpos estranhos. A gente tem também as endoftalmites associadas após cirurgias de glaucoma, como aqueles que são confeccionadas as bolhas de Treck. Temos também associadas às injeções intravítreas, cada vez mais presentes no nosso meio, e temos a secundária a uma lesão adjacente, como uma úlcera de córnea complicada, por exemplo. Além disso, a gente classifica a endoftalmite como endógena, quando a via hematogênica é a principal causa, ou seja, existe um foco extraocular de infecção e a partir dos vasos sanguíneos, essa infecção vai viajar pelos vasos coroidianos e atingir, ultrapassar a barreira hematorretiniana e atingir tanto o humor vítreo como o humor aquoso. Então, assim, a gente tem como classificar, então, a endoftalmite, tá certo? Tá aqui uma tabela mostrando. E é importante a gente classificar, por isso, porque vai nos orientar e prever qual o provável agente etiológico, qual a virulência que a gente vai esperar, qual o curso clínico que essa patologia vai ter e qual o prognóstico nós repassamos para o paciente, certo? Então, entrando eh, na falando um pouco mais sobre a endoftalmite pós-operatória aguda, ela vai se apresentar nas primeiras 6 semanas, tá certo? Geralmente na primeira semana, nos primeiros 3 a 5 dias após a cirurgia. É a forma mais comum, presente em 80% dos casos, e a incidência vai variar na literatura, mas entre 0,04 a 0,20%. Os sintomas mais comuns formam uma tríade, que é a visão turva, presente em quase 95% dos casos, hiperemia conjuntival e a dor. Esses dados são pelo EVS. A gente também pode ter um edema palpebral significativo, a fotofobia, presença de secreção e epífora. Já como sinais, a gente vai pesquisar sempre o hipópio, tá certo? Que vai estar presente em 85% dos casos.
Além disso, a gente pode ter uma reação de câmara anterior bem importante, até formando fibrina, e podemos ter também um acometimento corneano, como um edema de córnea e a presença de membranas de DSME. No fundo de olho, a gente vai procurar sempre a vitreite, que é o sinal mais consistente, né, da endoftalmite, e vai fazer com que a gente possa diferenciar de outras patologias, como a TAS, né, que geralmente não tem um acometimento vítreo importante. Então, quando a gente vai suspeitar da endoftalmite, a gente vai sempre suspeitar quando um olho tem uma inflamação maior ou discrepante em relação ao curso pós-operatório normal que a gente espera, tá certo? A gente também tem um diferenciador que seria a dor. A dor, geralmente, da endoftalmite ocorre após alguns dias, que é o período da incubação do patógeno, diferente de uma dor nas primeiras 24 horas, paciente que vai diminuindo progressivamente de um pós-operatório normal. Além disso, a gente vai ter que pesquisar sempre se tem algum tipo de associação, como sálio, abscesso de sutura, se teve encarceramento vítreo, e se tem alguma erosão, se, por exemplo, a gente fez um implante secundário de lente e tem alguma erosão da sutura escleral, por exemplo. Então, a gente tem os diagnósticos diferenciais, que aí eu vou pincelar alguns, que seriam a retenção de córtex, né, o núcleo do cristalino. A gente tem as uveites não infecciosas, como a doença de BC, que pode dar um hipópio também. Temos as uveites infecciosas, como a sifilítica, que é a mimetizadora, né, que a gente pode também ter um quadro de vitrine importante, uma injeção ciliar importante. A tuberculosa, como está na figura. Temos também a toxoplasmose, que pode também dar um escurecimento, a gente não consegue ver, fundo de olho, é um vitreio importante. A toxocaríase, caso seja um caso de infantil, né, que tenha mais alguns outros indícios. Além disso, a gente tem as reações inflamatórias a medicamentos. Aqui, após uma injeção intravítrea de bevacizumab, o paciente evolui com essa grande inflamação vista na ultrassom. E a necrose retiniana aguda, que a gente pode ter nos imunocompetentes, uma vitreite importante. Temos a blebite, né, que também é aquela grande a imagem característica o branco no vermelho, né, que é a inflamação da bolha de Treck, e temos a linfoma intraocular, que faz parte da síndrome mascarada, podendo também fazer diagnóstico diferencial com endoftalmite. Mas a principal seria a síndrome tóxica do segmento anterior, né? Que é uma reação inflamatória estéril, tá certo? Severa, decorrente de alguma toxina, ou pode ser um detergente, ou pode ter sido uma solução contaminada, mas que vai estar restrita ao segmento anterior, tá? Ela vai ter pouca ou nenhuma dor. O edema corneano vai ser de língua a língua, tá certo? E a diferenciação vai ser justamente a presença ou não da vitreite. Ela vai também ter uma boa resposta ao corticoide, tá certo? Mas lembrando sempre, na dúvida, tem que tratar, tá certo? Não deixar passar. E a ultrassom? A ultrassonografia é um exame complementar importante para a gente, mas não é necessária para o diagnóstico, não deve atrasar o tratamento, tá? Ela vai ser uma ferramenta importante quando a gente tem uma incapacidade de ver fundo de olho, a gente vai avaliar como estão as opacidades vítreas, se tem alguns ecos membranáceos, se a gente tem também espessamento coreo-retiniano, se tem algum material retido no cristalino ou corpo estranho, se tem história de trauma, e a presença de descolamento de retina ou descolamento de coróide que vão ser preditivos de mau prognóstico, tá certo? E se tiver essa presença de descolamento em retina, a vitrectomia já é uma necessidade, tá certo? E vai sinalizar, como eu disse, um prognóstico mais reservado. Então, em relação à microbiologia, a gente sabe que o espectro microbiano vai refletir a própria flora do paciente, a própria flora comensal do paciente, tá certo? Da superfície ocular. Lembrando que nos casos de endoftalmite associada à injeção intravítrea, a gente tem que estar sempre usando máscara no momento da injeção, porque também tem indícios de que a flora oral do paciente, como do médico, podem estar relacionadas, tá certo? E aí a gente tem que estar sempre com máscara e evitar falar no momento da aplicação.
E pelo EVS, quase 95% dos casos são confirmados por cultura vão envolver os gram-positivos. E destes, 70% vão ser estafilococos gram-positivos coagulados negativos, sendo o estafilococcus epidermidis o mais comum, certo? E aí, como é que a gente vai coletar o material? Pode ser tanto por uma punção aspirativa, a gente chama de TAP, que aí a gente vai ter as amostras vítreas, tá certo? Em cerca de 0,2 a 0,5 ml, e também a amostra de humor aquoso, tá bom? A gente viu que as culturas positivas são mais comuns no material de humor vítreo. A gente também pode realizar a biópsia vítrea, que vai ser justamente uma amostra maior, realizada pelo próprio vitreófago, tá bom? Lembrando que algumas culturas podem dar negativa, de 30 a 50% dos casos, mas isso, não, raramente a cultura vai, mudar o manejo daquele paciente, tá certo? E não devemos esperar o resultado para iniciar imediatamente a injeção de antibióticos. Então, para a gente analisar laboratoriamente, a gente pode utilizar a microscopia direta com as colorações Gram de IMSA. A gente pode utilizar a cultura aqui para fungos, a gente usa o meio de H saboroso. Se for para bactérias, a gente pode usar o H sangue e o H chocolate, aqui como está na figura, mostrando o estáfilo dos epidermides crescendo na cultura de H sangue. Se a gente tiver disponibilidade, a gente pode realizar a reação de cadeia polimerase, tá? Para DNA bacteriano e fúngico, que vai ter uma maior sensibilidade e vai ter resultado em horas, tá certo? E lembrar de também avaliar a sensibilidade aos antibióticos, né? Porque caso uma resposta ineficiente, a gente pode até mudar. Então, qual é o tratamento da endoftalmite? O pilar é injetar, né? A gente está na dúvida, é uma endoftalmite, a gente vai injetar antibióticos, né? Intravítreos. A gente sabe atualmente que a gente pode realizar a vitrectomia de forma mais completa e precoce, né? A gente tem como base o estudo ainda do EVS, né? Mas é um estudo limitado, é um estudo que tem 30 anos, tá? E tinha outros instrumentos na época. E aí o EVS usa muito a acuidade visual para indicar a vitrectomia. Indicaria a vitrectomia apenas se o paciente tiver uma visão pior, PL ou pior. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que isso não é mais o feito, né? A gente sabe que esse estudo da escola europeia indica já precocemente a vitrectomia. Logicamente, se tiver disponível, né? Se tiver sala disponível, se tiver aparelhagem disponível, tá bom? Mas em casos que não tem, a gente vai sempre injetar. E aí o tratamento intravítrea vai ser com uma terapia empírica, né? Que vai ser a vancomicina junto com a ceftazidima, tá bom? Nos pacientes que têm alguma alergia, a gente pode utilizar a amicacina. Se a gente tem uma alta suspeita fúngica, podemos utilizar a anfotericina B ou voriconazol, sendo o voriconazol o mais eleito por ter uma menor toxicidade e por ser mais sensível. É, a utilização de corticoide ainda é algo a ser discutido. No nosso serviço, a gente faz o corticoide, tá certo? A Escola Europeia também recomenda o uso de dexametasona no 0,4 miligramas em 0,1 ml. Algumas meta-análises ainda discutem o efeito positivo, mas a gente acredita que o corticoide vai nos ajudar na modulação da resposta inflamatória e minimizar os danos, né, causados dessa resposta. Lembrando que todo tratamento intravítreco pode evoluir com a opacidade corneana e toxicidade retiniana. E a vasculite retiniana, então, seria uma, uma repercussão rara, mais grave, associada ao uso de vancomicina. A gente pode rejeitar? Sim. A gente vai avaliar o paciente sempre diariamente. Então, a resposta dele vai ser vista todos os dias. Então, assim, a gente vai avaliar uma rejeição caso não ocorra uma melhora em 48 horas, tá bom? E não tenha uma vitrectomia, por exemplo, disponível, tá bom? O EVS recomendou a reinjeção se a infecção piorasse entre 36 e 60 horas. Lembrando que nesse tempo, os resultados das culturas já podem estar disponíveis e nos ajudar na, na eleição do antibiótico ou do antifúngico. Lembrando que sempre que reinjetar, a gente vai ter um risco de toxicidade maior.
E qual é o fator de risco, né, que para um resultado, um prognóstico ruim para o paciente, né? Sempre vai ser a acuidade visual inicial, vai ser o preditor, o prognóstico mais isolado, mais poderoso para a gente ver se esse paciente vai responder bem ou não. Logicamente, tem outros fatores associados, como a idade avançada, a presença de diabetes, né? Se tem já uma ausência de reflexo vermelho, se tem um defeito pupilar aferente e relativo já presente, certo? Além disso, outro fator de risco vai ser a virulência do patógeno. Foi visto que os estafilococos coagulados negativos, que são os mais comuns, eles vão ter uma melhor resposta e vão ter cuidados visuais melhores do que outros patógenos mais virulentos, como os estafilococcus aureus, por exemplo. Falando um pouco da endoftalmite pós-operatória crônica, a endoftalmite pós-operatória vai se manifestar várias semanas ou meses após a cirurgia, ou seja, o critério é de 6 semanas, tá? Os micro-organismos são de mais de baixa virulência e são capazes de formar biofilme, tá bom? Entre os principais, a gente tem o Cutibacterium acnes, que seria o próprio, antigamente chamado de Propiniobacterium acnes, tá certo? Seguido do Staphylococcus epidermidis e da Cândida. Então, aqui a gente tem uma imagem de um paciente que é, iniciou a inflamação após 3 meses da cirurgia de catarata e foi tratado com a vitrectomia, capsulotomia e injeção intravítrea, tá certo? Mostrando assim a evolução boa dele. Então, a gente sempre nesses casos vai ter que também colher as amostras, né, de câmera anterior e de vídeo, vai iniciar a injeção intravítrea, mas como nesses pacientes, que é uma evolução mais insidiosa, mais indolente, vai ter uma resposta aos anti-inflamatórios, mas aí quando a gente descontinua, vai ter o rebote, a gente vai sempre, nesses casos, principalmente como eles são capazes de formar biofilme, muitas vezes a gente vai ter que realizar a vitrectomia e remover ou a cápsula ou a lente também intraocular, para ter um tratamento mais eficaz, tá certo? Já as endoftalmites por injeções intravítreas, elas estão cada vez mais, a injeção intravítrea em si está cada vez mais presente, né, para a gente tratar as nossas doenças retinianas crônicas, então isso vai fazer com que ocorra um aumento da prevalência. O Staphylococcus coagulase negativo também vai ser o principal agente mais comum, vai ter uma incidência maior nas injeções, de triamcinolona, uma incidência menor nas injeções de anti-VEGF. Lembrando que, assim, essa incidência é pequena, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que um paciente não vai usar apenas uma injeção, é um tratamento crônico. Então, ele vai usar múltiplas injeções. Então, esse risco cumulativo no final do tratamento não pode ser desprezível, tá certo? E lembrando sempre evitar sempre falar e usar o uso de máscara no ato. Então, aqui essa parte eu acho que é a parte mais, assim, que a gente trouxe de mais, assim, de o que a gente pode mudar, né? Evitar ainda mais essa rara patologia. Então, a gente tem esse guideline da Sociedade Europeia, tá bom? De 2013, que foi aí atualizado em 2018, que possivelmente é um dos mais completos sobre a prevenção e tratamento da endoftalmite, tá bom? Então, quando a gente fala de endoftalmite, desculpa, de profilaxia, a gente vai dividir ela basicamente em 3 pilares, que é o pré-operatório, o intra e o pós-operatório. No pré-operatório, a gente tem que ter os controles de fatores de risco, né? Ter um ambiente cirúrgico adequado, isolar os cílios, fazer o iodopovidona e utilizar antibióticos tópicos, de forma, colocar em interrogação, porque a gente vai discutir um pouco mais depois. Em relação à intraoperatória, a gente pode utilizar um antibiótico por solução de irrigação ou intracameral, e pós-operatório, um antibiótico tópico. Eh, os principais fatores de risco para a ocorrência são os próprios, como eu tinha dito, a própria flora começar do paciente. Então, são os próprios processos infecciosos que ele pode ter na pálpebra, conjuntiva, vias lacrimais. Aqui está, por exemplo, uma blefarite, associada ou não com um quadro de imunossupressão, como diabetes. Eh, Falando do ato cirúrgico em si, algumas complicações podem acontecer e favorecer a endoftalmite, né? Ou como, por exemplo, a incisão cirúrgica mal construída, se teve uma ruptura de cápsula com perda vítrea, tá certo? Se for utilizada uma lente intraocular de silicone. Se o tempo cirúrgico foi mais prolongado por inexperiência,
ou por ter tido alguma complicação, e justamente pela contaminação de insumos, né? Então, assim, a gente fala muito, qual antibiótico vai utilizar, qual dose, tudinho, mas a gente sabe que não adianta nada se a gente não faz a nossa maior arma contra a endoftalmite, né, que é justamente a prevenção. Então, a gente sabe que a odopovidona também já é bem estabelecida há décadas, e a gente vai estar sempre utilizando 10% na região periocular e a 5% tanto na córnea quanto no saco conjuntival, antes do início, tá certo? Em média 3 minutinhos antes, tá? Isso vai fazer com que ocorra uma redução de 90% da flora ocular, tá bom? Em caso de paciente que tem alergia a iodo, a gente pode utilizar a clorexidina diluída, né, a 0,05%. Quando a gente está falando de antibiótico intracameral, a Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa conduziu um ensaio clínico randomizado, né, para avaliar os benefícios da cefuroxima intracameral. E aí, nesse estudo, ele utilizou a cefuroxima de uso endovenoso, diluída no BSS, e utilizou intracameralmente, tá? E viu-se que diminui quase 5 vezes o risco da endoftalmite. Nesse mesmo estudo, avaliou o antibiótico tópico pré e pós-operatório e viu-se que não diminuiu o risco. E o antibiótico tópico que foi utilizado foi o levofloxacino. A indústria farmacêutica, então, vendo que teve resultado, lá na Europa temos o Aprocan, utilizado intracameralmente, tá bom? Mas ele tem algumas limitações, né? Ele é ineficaz, né, contra meticilina resistente, tá certo? Também contra pseudomonas, por exemplo. No Brasil é indisponível comercialmente, né? E se a gente for utilizar, a gente vai ter que realizar uma diluição da droga endovenosa. Isso vai ser off-label. E aí pode dar erros de diluição, a ineficácia ou a toxicidade, e justamente até a contaminação do preparo. Então, como alternativas, eh, a gente tem algumas outras drogas possíveis. Pensou-se primeiro na vancomicina, mas a vancomicina já faz parte do tratamento, né, da endoftalmite. Alguns pensaram tem a questão da toxicidade e tem a questão também de evoluir com a resistência bacteriana maior. Pensou-se no gafloxacino, mas também tem a presença de conservantes. E aí entrou, então, o moxifloxacino, seria uma quinolona que é uma quinolona de quarta geração, é disponível no Brasil sem conservantes, tá certo? Já é bem utilizado por nós, né, no pós-operatório das cirurgias de catarata, e tem um amplo espectro, né, contra gram-positivos, gram-negativos, anaeróbicos, e também tem um pH compatível com as estruturas intraoculares, né? Sem danos ao endotélio e tudo mais. Eh, então, o grupo da Unicamp conduziu um ensaio clínico randomizado, né, que avaliou a segurança do moxifloxacino como prevenção da endoftalmite pós cirurgia catarata, tá bom? E aí foram estudados 3.640 olhos, divididos em dois grupos, né? Um recebeu o grupo A, o moxifloxacino, e o grupo B foi o grupo controle, né, sem utilizar nada. E aí, no grupo A, houve apenas um caso de endoftalmite, e o grupo B teve 7 casos de endoftalmite, tá certo? Com a diferença estatística significativa, tá? Eles demonstraram também a segurança do Vigamox intracameral, mostrando que não teve perda endotelial, não teve aumento ou diminuição de pressão intraocular e não houve aumento da paquimetria central. Então, por que utilizar um antibiótico intracameral, né? São diversos estudos retrospectivos, ensaios clínicos, revisões comprovam a eficácia e a segurança, tá certo? A cefuroxima e o moxifloxacino vão reduzir as taxas de endoftalmite com poucos efeitos adversos, tá bom? E ainda não existem tantos estudos robustos que indiquem realmente a realização de antibiótico, tanto pré como no pós-operatório. Então, mas por que então essas limitações no uso corriqueiro de todo cirurgião de catarata por exemplo, com antibiótico intracameral? Porque ainda assim é uma medida off-label, né? A gente sabe que na bula o moxifloxacino não deve ser usado, não tem descrito para ser usado no intracameral, tá? Além disso, muitos advogam que pode ter um aumento da resistência bacteriana. Porém, assim,
Sabe-se que a gente já faz alguns tipos de condutas off-label, por exemplo, quando a pupila não dilata bem, a gente coloca a adrenalina também sendo uma conduta off-label. E a resistência bacteriana, a gente sabe que a gente já usa o Vigamox, o Vigadex, enfim, no pós-operatório. Então, não seria apenas uma dose baixa intracameralmente que poderia aumentar a resistência bacteriana. Então, se o cirurgião decidir em realizar a utilização de antibiótico intracameral, a gente pode ter a cefuroxima, mas aí só vai estar disponível na Europa ou a Procan, aí teria que fazer uma solução endovenosa diluída em BSS, também seria off-label. Ou utilizar o Vigamox, né, de forma também off-label, não diluído, né, a gente aplicar 0,03 ml diretamente via paracentese, tá certo, na câmara anterior, ou diluir, né, ele 0,3 ml de Vigamox em 7 ml de BSS e completar totalmente a câmara anterior, certo? Eu trouxe isso justamente para corroborar a questão da profilaxia, para que a gente não tenha esse desfecho da presença do diagnóstico da endoftalmite, tá certo? Por fim, eu trouxe a endoftalmite endógena, tá bom? Só para a gente lembrar que é uma condição ainda mais rara, tá bom? Que vai se originar de um foco extraocular infeccioso, que vai poder ser encontrado em 90% dos casos. Pode ser por um abscesso dentário, uma pneumonia, uma endocardite, e as causas bacterianas vão ser responsáveis por 50% dos casos e as fúngicas pelos outros 50%. Aqui descrevendo, né, os organismos, tanto gram-positivos como gram-negativos, e onde a gente vai provavelmente encontrar o foco principal, né, por exemplo, Streptococcus, a gente vai pensar no endocardite, os Staphylococcus aureus, uma infecção de pele, já no Escherichia coli, a gente pensa no ITU. Nas causas fúngicas, ocasionada principalmente pela Candida albicans, sendo o uso de catéteres de uso prolongado, drogas intravenosas, a nutrição parenteral, os principais riscos para isso, tá? Então, um paciente que já vai ser mais invadido, um paciente já mais debilitado, tudinho. E aí, o estado imunológico é um fator de risco para isso, né? A presença de HIV, a paciente que já faz uma doença crônica, tá com imunossupressão. Como eu disse, né, procedimentos mais invasivos recentemente, como cirurgia de grande porte, a presença de acessos intravenosos e catéteres. O diagnóstico também vai ser por cultura, tá bom? E além disso, a cultura de vítreo e aquosa vai ter a cultura sistêmica também, com de sangue, de urina e do LCR, tá bem? O tratamento nesses casos vai ser com antibióticos sistêmicos associados, tá bom? Um antibiótico intravítrea a gente vai realizar sempre. A vitrectomia a gente pode utilizar caso não tenha uma resposta boa. E os corticóides também são controversos, mas podem ajudar a diminuir as complicações. E como conclusão, então, que a gente deve levar para depois dessa aula, que a gente deve levar, não. A endoftalmite, o diagnóstico é clínico, tá? A gente não vai esperar fazer algum resultado de cultura, vai esperar uma ultrassom, não. A gente vai diagnosticar clinicamente. Tá na dúvida, é uma endoftalmite, é uma TAIS, a gente vai tratar, independente, tá bom? A terapia empírica já é bem consolidada, vai ser a vancomicina com a ceftazidima, caso o paciente não tenha nenhuma alergia, associada ao não corticoide, dependendo do serviço, né? Lá a gente faz corticoide sempre. Na prática clínica, a gente vai ser mais agressivo e realizar a vitrectomia assim que possível, tá certo? Se tiver uma inflamação significativa, não independentemente da cuidado visual, se pele ou movimento venoso, ou um cuidado melhor. A gente vai sempre tentar fazer uma vitrectomia cuidadosa, logicamente, por todos os riscos, por camadas, e tentar, então, tirar o máximo de infecção possível. A prevenção, carro-chefe, né, da gente ainda diminuir mais ainda a incidência desse, dessa patologia, fazer a nossa parte, né, sempre limpar bem os cílios, isolar bem, não tocar, né, quando for fazer apenas uma injeção, tentar usar sempre o cotonete para nos ajudar a, a colocar no campo bem certinho, usar o iodo e usar um antibiótico intracameral. O prognóstico para o paciente, a gente vai ser determinado principalmente no começo do quadro, né? No momento do diagnóstico, da apresentação, quanto mais, quanto mais grave o paciente estiver,
o prognóstico vai ser mais reservado, e a gente tem que estar sempre com a comunicação clara com o paciente sobre as expectativas que ele pode estar tendo, tá? É uma patologia grave e ainda assim é um obstáculo, um desafio para nós, tá certo? Foi isso. Obrigada. Excelente, Flávia. Muito bem, parabéns, viu? Você tem uma didática muito boa, bem com um orientador desse, né? Como não? Hum, Mas, é, assim, bem clara a sua maneira de colocar, você deu uma visão geral aí dentro do Oftalmite, passando por todas as suas características, então, realmente, parabéns, viu? obrigada. Excelente. É, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu queria só trazer um pouquinho de experiência, prática, tá? É, em relação, você está falando de prevenção agora no final, Rodrigo? Eu lembro que meu pai era oftalmologista, né, em Varginha, que é uma cidade menor, e meu pai, toda vez que ele ia fazer cirurgia de catarata, toda a cirurgia dele, ele chamava o paciente, fazia asepsia de pálpebra antes para tratar e fazia sondagem de canal lacrimal nos pacientes dele. Ele foi de uma época que se fazia intracapsular primeiro, depois extracapsular e depois a faco, né? Então, preventivamente, ele já fazia uma lavagem de canal lacrimal, pensando que o paciente pudesse ter algum ponto de contaminação aqui. Você trouxe, agora falando das coisinhas que eu anotei aqui só para trazer. Voriconazol, como antifúngico, primeiro, as endoftomites fúngicas, uma suspeita que a gente deve ter é quando você tem um trauma que venha da terra, né? Então, esse uma coisa de suspensão, porque muitas das vezes você pode trazer algum fungo e essa endoftalmite fúngica e não bacteriana. Segunda coisa, cuidado com o voriconazol. O voriconazol é excelente, mas cuidado com o paciente que toma anticoagulante, que ele pode fazer um hemoglobo, o uso de voriconazol com, com, mesmo intraocular, tá? Eu tive, infelizmente, uma experiência muito negativa com essa medicação, e aí eu fui buscar, obviamente, por isso que eu aprendi da forma mais dramática possível que isso pode acontecer. É, as endoftalmites fúngicas também, elas podem ser por cândida, né, e pós-cirúrgica, como você bem trouxe, e lembrar, o paciente às vezes tem cirurgia prévia de vesícula, trato geniturinário, e o paciente muitas das vezes ele não fala isso para a gente na consulta oftalmológica. Então é importante que a gente previamente a uma cirurgia, ou qualquer cirurgia, ou vitrectomia, ou cirurgia de catarata, você pergunte os antecedentes do paciente, a anamnese sendo prioritária, né, a nossa maior ferramenta para tudo, para que a gente possa também tomar o cuidado, aí ou suspeição depois no pós-operatório caso a gente tenha algum problema. E PACNES, eu tenho alguma experiência com PACNES também, muito mais antigamente do que mais recentemente, e muitas das vezes ele responde bem, se for uma endoftalmite mais leve, ele responde a corticoide tópico. Não sei se o Rodrigo tem essa experiência, mas responde a corticoide tópico, e o problema é você tirar o corticoide tópico, porque às vezes você tem que ir diminuindo o corticoide, deixar o corticoide tempos a fio, às vezes até uma gotinha por dia. Claro que isso não é a resolução mais efetiva, mas às vezes o paciente pode ser olho único. E aí você tem, às vezes, você quer driblar aquilo ali para tirar a lente e tal. Uma outra opção é você fazer a injeção de vancomicina, sempre meio virado, porque o depósito do Peacnes, né? Do antigo Peacnes, né? A gente é mais antiga, a gente acaba falando Peacnes. Ele vai se depositar ali na cápsula ou na lente, então você às vezes vê um depósito brancacento que te faz a sugestão, e é claro, o tempo que não é agudo como a endoftalmite bacteriana. Mas era isso que eu queria apontar. E aí, uma outra coisa que eu queria fazer era uma pergunta para você, para o Rodrigo, não sei se vocês checaram isso, é que eu tive buscando isso a respeito de meia-vida de antibiótico, e teoricamente, pelos estudos em coelho, a meia-vida da moxifloxacina é de duas horas intracameral. Na verdade, fica entre 1,7 e 2,2 horas. Rodrigo, você chegou a olhar isso, Flávia? Porque, assim, eu acho que a gente tem umas. Quando a gente fala de antibiótico intracameral, e aí tem uma verve discutindo do segmento anterior, se de repente poderia se suspender o antibiótico tópico, né? Porque o antibiótico tópico
Parece que no plasma ele fica mais ou menos 13 horas. E o intracameral, a meia-vida é de 2,2 horas. Então, a minha questão a gente está evitando uma endoftalmite per si, se a gente pode ter uma infecção que se manifesta até 5 dias em média, né? 5 a 7 dias depois, ou a gente está evitando uma contaminação durante o ato cirúrgico, instrumental ou daquele meio ali. Então, eu deixo essa pergunta para vocês. Flavinha, vou pedir que você suspenda o compartilhamento. Francine, bom dia. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer e uma honra a gente poder participar. Ano que vem, inclusive, a gente espera poder participar de forma mais integral. E nesse ano a gente ainda está na transição para o Ruxa e o que acontece? Entra em choque de horário com o programa nosso, mas ano que vem a gente vai aderir totalmente para o programa de vocês. Eu gostei da apresentação de Flavinha, claro que é um tema bastante extenso e ela abordou para o livro de residente, que é o foco aqui. Vou reforçar mais uma vez essa questão dos cuidados pré-operatórios, da mesma forma que seu pai fazia. Talvez a gente devesse fazer isso também, de explorar a via lacrimal, mas todo o resto ele é válido. Não pode estar operando uma cirurgia eletiva se o paciente tem blefarite ou se uma via lacrimal que está com doença ativa. A gente tem que ter cuidado com essa questão de reaproveitamento de material de uma cirurgia para outra. A gente sabe que, além dessas fontes do próprio paciente e do cirurgião, nessa questão de falar que vale inclusive para injeção intravítrea, tem o problema da questão de material, então tem que ter cuidado do ponto de vista de enfermagem, tem uma esterilização rigorosa, por mais que a gente hoje quase não use mais material em cirurgia, quase tudo é descartável, mas a gente ainda usa isso aqui. Tem que ter cuidado também quando os pacientes não podem usar iodo, essa questão da clorexidina, embora os estudos sejam bem menores, diminui bastante a flora, tá certo? E você pode mandar fazer em farmácia manipulação, ou eventualmente você mesmo pode manipular para essa clorexidina 0,05%, o ideal é na farmácia, já que o custo é muito pequenininho. Agora, sim, em relação ao que você perguntou do Propionibacterium acne, é difícil seguir uma regra, entendeu? E realmente tem casos que respondem muito bem. Todos respondem em relação ao corticoide, e quando a gente entra com antibiótico intravítrea, e aí geralmente a gente não precisa entrar com amplo espectro, com a vancomicina mesmo, você tem uma resposta boa, mas boa parte dos pacientes a gente precisa remover cápsulas, mas tem aquele paciente que você termina tendo que rebotar mais uma vez, tendo que tirar, inclusive, lente intraocular. Eu já tive paciente, isso graças a Deus é raríssimo, há 15 anos atrás de um colega que eu tive que fazer a vitrectomia, entre aspas, a lavagem do olho 3 vezes para poder pegar e realmente a doença parar. Eu não vejo uma regra. Em relação ao voriconazol, é isso que você citou, realmente é bem raro, mas ocorre. Mas é o tipo de coisa, quando você tem aquilo ali fixa de forma bastante importante. Eu queria acrescentar 2 pontos só. Um é uma notícia boa, que é em relação à Mox, a gente está muito perto de ter uma apresentação comercial da moxifloxacina intracameral, tá certo? Uma empresa americana que vem trabalhando e sondou já o pessoal da Unicamp, sente uma enfermeira que está dando assessoria para eles, e existe uma possibilidade real de vir a ter uma forma on-label, que daria uma segurança muito grande para a gente, nesses próximos 2 a 3 anos, porque leva o tempo em relação às medidas regulatórias. E queria acrescentar um pontinho só, que é um detalhe, mas é que é importante, é que assim, como a gente faz cada vez mais vitrectomia nas endóf, eu não tenho dúvida que endoftalmite, na suspeita, em lugar de esperar cetais ou não, se o vítreo tem qualquer comprometimento, ou se a gente, seja no ultrassom, ou seja na visualização, eu acho que a gente deve injetar, mas uma vez a gente pensando em vitré, fazer vitré o mais rápido possível. A injeção sempre, porque a injeção a gente pode fazer inclusive ambulatorial, não precisa de jejum, não precisa de autorização, não precisa de nada. Mas como a gente está cada vez mais fazendo a vitré, a gente vê cada vez mais os colegas usando óleo de silicone pós-vitrectomia na endoftalmite. E é bastante controverso usar ou não óleo. Eu acho que o racional do óleo é o seguinte: se você consegue fazer a vitré bem, com visualização boa, de forma segura, não viu nenhuma ruptura, não vejo sentido algum de colocar óleo. Mas, assim, às vezes você faz sua vitrine numa condição ruim, com a cornecovisação ruim. Aí, sim, nesse caso, eu acho que existe um racional para boa parte dos colegas, na insegurança, colocar o óleo, porque um descolamento de retina no olho inflamado, a evolução é muito ruim e o óleo ajuda a estabilizar. Mas, uma vez usado o óleo, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sempre reinjeta o antibiótico no óleo, e quando a gente reinjeta, a gente tem que reduzir a dose, e redução, assim, lembrando só para os residentes, não é reduzir 50% da dose, não.
A dose máxima que é feita quando a gente usa óleo de silicone é de 10 a, no máximo, 20% da dose que a gente usa da injeção intravítrea, porque lembra que o antibiótico ele não vai ficar no olho, ele vai ficar na interface entre o olho e a retina, e é um espaço muito pequeno, muito pequeno. Na verdade, o que sobra numa vitrectomia razoavelmente feita é de 5 a 20% de espaço do olho, que não vai estar preenchido por óleo. Então, uma vez utilizado o óleo, tenham sempre esse cuidado, porque mesmo a cefuroxima, mesmo a vancomicina, elas são tóxicas, tá certo? Então, a gente tem que diluir ela 10 vezes, pelo menos 5 a 10 vezes a mais do que a diluição normal que você faz de forma intravítrea. A gente não tem ensaios em relação a isso aqui, mas isso é a recomendação do que a gente tem de mais robusto, que é o consenso europeu, que é de 2018, que está válido até agora. De resto, é o que Francine pontuou, é tudo muito bem colocado. E Indorf é uma daquelas que a gente precisa realmente seguir as evidências. E o EVS até hoje ainda é uma boa diretriz para poder a gente seguir. É um excelente guia, né? E a gente, como você falou, a gente vem fazendo cada vez mais precoce, né? A partir do momento que você tem, porque e o cuidado está seguindo, né? Que você colocou muito bem, né, Flávia? Seguindo o paciente muito perto. Então, às vezes, mesmo você tendo operado o paciente, você tem que fazer o pós-operatório. E se na suspeita do endoftalmite, antes de fazer vitrectomia ou antes de injetar, às vezes você precisa ver o paciente se você tem alguma dúvida de manhã, reavaliar à tarde, porque se o quadro piorar, aí a injeção tem que, quer dizer, na suspeita, né? Naquela suspeita inicial, tipo TAS, ENDOF, e aí você fazer a injeção e abordar o mais rápido possível, porque isso é mandatório para o prognóstico final. Porque quando você espera e chega aquele olho já catarral, tudo é muito mais difícil. E aí o óleo de silicone entraria como um fator de prevenção de recidiva, né, Rodrigo? Porque teoricamente a bactéria não cresce no óleo de silicone. Mas é como você disse, se você consegue fazer uma boa cirurgia, muitas das vezes você realmente não precisa do óleo de silicone, dependendo da característica daquele olho. Eu vou passar para o Fred, que levantou a mão primeiro, depois eu passo para o Hudson, depois eu passo para a Luciane e para a Érica. E aí, Fred, eu vou pedir para você, e o Claudão, eu vou pedir, Fred, para você responder também uma pergunta que está no chat, que é uma pergunta de que quando a gente tira a lente intraocular, em quanto tempo a gente recoloca, faz um implante secundário no segundo tempo, que aí você já aproveita esse gancho e já responde. Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, Tá me ouvindo, Fran? Tá me estamos ouvindo? ouvindo. Limpo e claro. Ótimo. Ô, Fran, eu quero comentar que você falou sobre seu pai, que fazia a lavagem, né, da via lacrimal, muito interessante, e chama a atenção como é importante no exame do paciente no pré-operatório, seja cirurgia de catarata, vitrectomia ou da injeção, a gente está sempre avaliando ali a região do saco lacrimal, né? E eu lembro quando eu acompanhava o professor Márcio nos exames dele, quando eu estava fazendo meu doutorado, a gente tinha acesso à descrição dos exames dele, como ele era criterioso, meticuloso, você também acompanhou ele, teve com ele, você sabia, ele descrevia lá na biomicroscopia dele, todo paciente, a ausência de refluxo, a compressão do saco lacrimal, ou seja, ele comprimia o saco lacrimal ali e via se o paciente tinha algum refluxo ou não, porque se o paciente tiver algum refluxo, ele tem uma chance maior teórica de endoftalmite. Aí nós vamos orientar ou tratar essa obstrução parcial aí das vias lacrimais dos pacientes antes de uma cirurgia. Então, nos atentarmos durante o exame ao exame ali da região do saco lacrimal. A pergunta que você me falou foi quando fazer o implante secundário, né, após uma cirurgia de vitrectomia no endoftalmite no paciente pós-catarata, né? Isso. Então, principalmente essas cirurgias, essas endoftalmites crônicas, muitas vezes a gente tem que tirar a lente, tirar o saco, tirar toda essa estrutura, porque senão a gente não consegue tratar. Muitas vezes a bactéria fica ali dentro do saco capsular, dentro do saco capsular, e a gente faz a vitrectomia e aquele foco de bactéria fica ali dentro, o paciente tem recidiva da infecção. Então, essa cirurgia mais agressiva, quando nós vamos remover o saco lacrimal, a lente, ela é mandatória para a gente conseguir controlar a endoftalmite. E aí, quando fazer um implante secundário, vai depender muito da recuperação do paciente, da transparência da córnea, de como vai estar o olho. Não tem uma receita de bolo. Depende muito
do acompanhamento, do pós-operatório. Se o paciente está com a córnea muito edemaciada, chance de descompensar, nós vamos postergar essa cirurgia, esse implante secundário. Então, cada caso é um caso, isso muito individual. E outra coisa que eu queria colocar aqui também, eu queria fazer uma enquete aqui, perguntar para você, Fran, você, Hudson, Cláudio, todos aqui, a Flávia também, viu, Flávia? Parabéns pela apresentação, excelente apresentação. No seu serviço, Flávia, no serviço de vocês, Fran, vocês usam antibiótico pós-injeção, na prevenção de uma endoftalmite pós-injeção? Qual que é a conduta no serviço de vocês? Então, isso é vou responder primeiro, como você colocou aqui, Flávia, depois você responde aí do seu serviço. Eu faço antibiótico pós, eu sei que a gente pode estar selecionando bactéria, eu tento mudar de tempos em tempos o tipo de antibiótico, porque até por uma questão legal, eu acho, né? E o Brasil é um pouco complexo em relação a isso, né? Porque às vezes entendimento do juiz nem sempre ele é muito como é que eu perdi a palavra? Mas ele nem sempre é favorável ao médico e o entendimento que você fez no procedimento médico não prescreveu antibiótico. Mas acho que o Rodrigo pode ter mais propriedade até para trazer isso para a gente. E é uma questão sempre debatida, né? Se vale a pena ou se não vale a pena, por causa do número de injeções que você faz. A repetição das injeções, né, no caso. Flávia, Rodrigo, vocês querem responder? Então, Francine, aqui a gente, ao final do procedimento, coloca uma gota de antibiótico, mas o paciente depois não fica com prescrição de antibiótico algum, não. A gente só faz antisepsia prévia, e a gente, inclusive, além da antisepsia, antes de pingar, de fazer a injeção e botar aquela clássica gota de reforço de anestésico, a gente põe uma gotinha de antibiótico, e depois da injeção a gente põe uma segunda gota de antibiótico, mas o paciente não vai com prescrição para casa, não. Geralmente só colírio lubrificante mesmo. Ou no máximo um anti-inflamatório top. Para a Érica, aqui, aproveitando esse assunto, aqui no nosso serviço a gente tem um volume de intravítrea muito grande, né? São quase 700 injeções mês, e tanto no serviço quanto na minha clínica privada, eu também não faço antibiótico profilático, porque a gente tem algumas evidências que não faz sentido e posso falar que, graças a Deus, a gente não costuma ter problema. Faço como o Rodrigo, coloco uma gotinha de Vigamox no final da cirurgia, exatamente como ele, junto com uma gotinha de Anestalcon no final. Perfeito. Fred, você quer trazer a sua experiência? Acho que são. Hudson. Eu sempre prescrevo o antibiótico na hora, coloco lá uma gotinha, também prescrevo por uma semana. É uma rotina, sempre faço isso, mas faço ambulatorialmente essas aplicações, preparando como se fosse para uma cirurgia mesmo de catarata ou retina, com campo e tudo mais, né? Só adicionando o comentário do Fred, eu ia falar sobre o saco capsular e outras coisas, ele já falou, só adicionando em relação à vitrectomia, o cuidado com a vitrectomia. Muitas vezes, em casos mais avançados, a retina está muito fluida, então less is more. Quanto menos você mexer ali, melhor você se preocupar principalmente com a questão do vítreo e a remoção das opacidades. E no caso da vitrectomia, quando ela já está indicada, porque antigamente a gente pensava muito naquele padrão de visão do EVS, que fiz bastante nesse padrão, mas depois, atualmente, a gente segue a linha europeia, como foi dito aqui, fazendo mais cedo a vitrectomia e com a aplicação dos antibióticos intraoculares. O Fran, agora Oi. respondendo aqui, você pediu para mim responder aqui em relação à minha conduta. Uhum. Normalmente eu não passo o antibiótico no pós-operatório, mas eu coloquei essa questão aqui em debate justamente porque eu andei repensando aqui no Summit, eu conversei com algumas pessoas e eu até andei repensando a minha conduta e fazer um meio termo, sabe? Então eu estou pensando em passar antibiótico para alguns casos selecionados que eu vejo que tem mais risco de endoftalmite. Por exemplo, um paciente muito idoso, imunossuprimido, um paciente já fez cirurgia de glaucoma, paciente olho único. Então, eu estou repensando a minha conduta e eu
acredito que eu vou mudar e vou passar antibiótico para alguns casos selecionados de mais risco. E totalmente empírico também. Eu sei que a evidência científica não diz para a gente usar um antibiótico no pós-operatório, mas eu vou individualizar aí aqueles casos de mais risco, principalmente paciente com olho único. Eu acho que eu vou passar a prescrever o antibiótico profilático ali no pós-injeção. Perfeito. Ótimo. A gente fica sempre com um pouco de receio, né? E até por causa daquelas, às vezes, algumas medicações que já aconteceu, tem aquela uveíte transitória pós-injeção, que nem sempre é um processo infeccioso, né? E às vezes até uma associação, ela ajuda no desconforto do paciente no pós-operatório. Agora, quanto ao lubrificante, Rodrigo, eu deixo também o lubrificante de rotina, porque os pacientes têm um ressecamento maior com múltiplas injeções, né? Então, ele tem uma queixazinha maior de olho seco. E aqui na nossa região é muito seco. A umidade relativa do ar aqui tem época que chega a 20%, 10%. Então, o lubrificante ele é uma ferramenta muito útil para a gente. Claudão, vou passar para você, amor. Você tá em trânsito aí. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Já estou no ambulatório já, mas a gente Tô começa vendo. 7h40 porque acaba 7h40 a nossa aulinha aqui. Mas assim, respondendo algumas perguntas aqui, no nosso serviço a gente tentou fazer com que a gente colocasse intracameral, né, o Vigamox, né, diluído ali durante a cirurgia, mas como nós somos 250 oftalmologistas, essa conduta foi muito questionada por algum edema que dava, que eu acho que era mais do cirurgião do que propriamente da droga, mas acabou por ser off-label, não ser a droga usada no, no trabalho original, a gente acabou descontinuando essa tentativa, porque realmente foi a única coisa nova que veio em relação à prevenção aí com antibióticos de maneira legal. É realmente iodo se possível, né, alguns serviços ainda usam outros tipos de campo, é o campo com a proteção ali da pálpebra. Agora, todos os 3 casos que eu tive isso um pouco que o Fred falou, todos os 3 casos que eu tive nem foi a questão de imunossuprimido, não. Todos os 3 casos de injeção que eu tive de Endof pós-injeção, eu já tive outros casos de pós-Vitrec uma vez e pós-catarata algumas vezes, foi paciente que tinha Você via que era um hábito, ele não era muito higiênico ali, não, sabe? Ele era pessoa que tinha dificuldade em se manter limpo. Então, isso aí é uma dica aí que fica, mas eu, particularmente, não uso gotinha, acho que aquilo ali é mais para o santo do que mais para terapia do que para resolver a gotinha do antibiótico depois. Uso somente lubrificante após as injeções, eu faço 20, 30 injeções por semana, então, para mim, eu acho complexo ficar usando antibiótico. Eu acho que em relação à questão legal, a gente tem muito trabalho mostrando que existe endoftalmite, que não tem como fugir disso, então a gente está ali. Eu acho que o mais importante para a relação, para essa questão legal, é a relação médico-paciente mesmo, é poder estar disponível a hora que o paciente vem. Eu sempre coloco para eles que eles podem vir o dia que eles precisarem, né? Nosso serviço é 24 horas, também tem essa vantagem. Então, eu não passo antibiótico para os pacientes e não pingo antibiótico durante. Em relação à conduta, eu nunca arrependi de fazer, mas eu já arrependi de não fazer. Então, tendo alteração vítrea a grande questão, né? Mas alguns serviços não têm ultrassom a todo momento, então eu acho que vale mais entrar na dúvida, faz a vitrectomia. Eu vou falar minha conduta pré-operatória. Durante a cirurgia, eu tento descolar o vítreo 2, 3 vezes ali. Se não está vindo, eu deixo faço só a corvitrectomia, até porque muitas vezes a visualização não é boa. Faço antibiótico. Raras as vezes que eu tive que fazer a segunda injeção de antibiótico, né? Não é comum, eu tenho muita tranquilidade com isso. E aí depois, se precisar, eu faço uma vitrectomia com o olho mais calmo, isso é muito tranquilo.
E a outra questão que eu acho importante é assim que foi perguntado aqui em relação, raras vezes é PA, acne e fungo que a gente tira a lente, e é pelo menos 6 meses sem a lente. O fungo a gente usa CCIH aqui para fazer o controle, usa antifúngico oral por 6 meses pelo menos, e aí vai diminuindo, né, vai controlando ali a função hepática, mas assim, não adianta tirar antes, não adianta tirar o antifúngico antes, e não adianta, e quando é PACNE, fazer a intravítrea periódica, porque vai voltar e pelo menos 6 meses, eu espero até um ano, para fazer um implante secundário, ou muitas vezes o paciente nem quer, né? Já teve tanto sofrimento nessa história que prefere ficar ali sem a lente mesmo. Mas é Verdade. isso. Parabéns pela aula. Eu acho que endoftalmite é no dia. Retinólogo que queira ser retinólogo tem que ter disponibilidade, tem que ser no dia, no mais tardar no dia seguinte de manhã, né? Mas de manhã é complicado porque vai pelo menos 2 horas sem poder usar aquela sala cirúrgica ali, né? Mas se chega muito à noite, deixa para o dia seguinte e é o último caso do dia. E o que você falou, Fran, tem muito a ver. Assim, é impressionante. A gente avalia o paciente aqui por ser infecção, é o último do dia. A gente tem um movimento muito grande na sala de retina, acaba operando 6 da tarde, 7 horas da noite e piorou. É impressionante. De manhã para de noite, você fala, caramba, tinha que ser hoje, porque e a gente, infelizmente ou felizmente, tem que ser o último do dia, infelizmente, porque acaba demorando um pouquinho, mas fazendo no dia que chega já ajuda. O problema, tadinhos, que eu Aí, tive a pelo menos a última infecção, né? endoftalmite, a última infecção, a última endof que eu tratei aqui foi de um colega que a paciente é médica, e marido médico, filha médica, chefe de serviço aqui grande de cardiologia aqui de Belo Horizonte, mas ficou com receio de incomodar o colega, fez 5 dias depois. Mesmo assim, teve uma evolução satisfatória, vamos colocar assim, operar o quanto antes. É Então, a tal mas da muitos esmeralda pacientes demoram produtiva. muito. Muitos pacientes são do Esmeralda. interior e não conseguem encontrar um serviço de retina. Então, dá dó quando você percebe que o paciente tentou achar alguém, não conseguiu. Então, é ter disponibilidade mesmo, o quanto antes. É final de semana. O colega liga, Claudão, estou com casa aqui, pop, não sei o quê, manda agora para o hospital que nós vamos resolver. Entendeu? Não interessa. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência da endoftalmite ser um dos casos mais urgentes que a gente tem, se não for o mais urgente na nossa clínica aqui. Tá bom? Falei demais Concordo. de novo. Não, concordo com Beijo. você que é o mais urgente que a gente tem mesmo. Beijo. E é isso, é prontidão, né? Quanto mais rápido, melhor. Quanto a E tirar legal a aula, fitas, viu? A aula é legal com trabalhos mostrando mesmo que a gente como que se deve prevenir, muito bacana. E é isso mesmo. quando a gente precisa intervir, tem que intervir o mais rápido possível mesmo. E às vezes no primeiro ato você pode preservar a lente, né? Às vezes você tem, às vezes no segundo ato você ainda tem muito catarral. Se o saco capsular está muito catarral, você tem que tirar esse saco capsular, senão você não vai conseguir melhorar esse quadro. Só para complementar a questão da lente. Ô, Érica, você tá com a mão levantada de novo? Não, não, eu ia falar rapidinho aqui, vou ser breve Tá. pelo tardar da hora. Pode falar, e Não era se você puder, responde a pergunta do Lucas, perguntando das medicações intravítreas, se pode usar antibiótico oral, se o antibiótico oral tem algum efeito, o Rodrigo pode completar isso também, depois, claro, Flávia, e se na realidade do SUS se tem alguma opção mais barata do que o Avalox. Que, que eu- é, Bom, o que eu ia comentar são duas coisas muito rápidas. Primeiro, a gente tem visto cada vez mais serviços não preparados para fazer a injeção intravítrea, né? Com essa disseminação da intravítrea, a intravítrea caiu até na mão de qualquer oftalmologista geral, principalmente no interior. A gente tem visto no hospital um aumento de recebido casos de endoftalmite pós-injeção intravítrea. Então, a dica que eu queria dar, porque deve ter muito residente ainda começando a vida,
Não tem problema você fazer uma entrevista no interior, porque às vezes a gente sabe que é a realidade daquele local. Mas se você consegue fazer uma entrevista, você tem a obrigação de ter lá uma van com uma ceftriaxone, no mínimo, porque se esse paciente tiver uma endoftalmite, até ele vir para a capital, ele vai piorar. Então, a gente vê os pacientes pós-entrevista chegando aqui com quadros assim, o olho quase podre, porque, infelizmente, o colega não tinha acesso a um antibiótico intravítreco rápido. Essa é a primeira coisa que eu queria comentar. Com relação ao antibiótico profilático intracameral, principalmente moxifloxacina, eu pessoalmente não tenho isso de rotina em nenhum lugar onde eu trabalho, e apesar de concordar com o trabalho que foi feito, né? E a gente tem que pensar que a gente pode ter BITE e BAD, né? Que é o Bilateral Acid Iris Transformation, que pode estar relacionado a esse Vigamox intracameral, principalmente no nosso meio, que o Vigamox é off-label. E o BID, né, que é quando a gente tem a Iris Depigmentation, não a Iris Transformation. E, por coincidência, ontem teve uma colega nossa no grupo de São Geraldo, que está lá em Brasília, uma menina boa de serviço, e ela foi fazer uma placa refrativa e teve um bite bilateral, e está com uma paciente com pressão intraocular de 35 e refratária a tratamento. Então, antibiótico intracameral é uma coisa que eu tenho um pouco de receio, principalmente em serviços de grande movimento. Com relação à pergunta que foi deixada, a gente sabe que a penetração do antibiótico oral no litro, ela existe, mas é pequena, né? O melhor mesmo é o Avalox. No SUS, para te falar a verdade, a nossa tendência é não usar, porque custa caro, né? E as opções não têm uma penetração tão grande assim. Então, quando o paciente é melhorzinho, a gente até prescreve, mas de rotina, não. Queria saber a opinião do Rodrigo, o que ele faz aí também. Obrigado, Fran. Foi rápido. Obrigada a você. Antibiótico oral é um tema extremamente controverso para pacientes cirúrgicos, não tem muito sentido pela penetração pequena. Agora, assim, como existe bastante evidência que as barreiras, principalmente hematoetinina, tanto interna como externa, elas ficam rotas em inflamação, aí existe um racional, mas que não é provado, de que em casos que você acha que são casos dramáticos graves, você, além de fazer o tratamento que é feito da injeção intravítrea e a vitrectomia, quando disponível, o pessoal faz antibiótico oral. E aí tem tanto o Avalox, que é o moxifloxacino, que é 400 miligramas uma vez por dia, como também tem o Tequim, que é a gatofloxacina, também 400 miligramas, também uma vez por dia. Mas, assim, é totalmente empírico. Acho que não tem uma evidência forte, não. Fran, Luciana, tudo bom? Aqui em Goiânia, a gente tem a umidade mais baixa do que em Ribeirão, tá 8%, então aqui é bem seco mesmo. Então eu sempre uso, né, as lágrimas artificiais no pós-operatório das injeções. E pelo fato, né, do paciente ter uma higiene pior aqui, eu acho, porque a escolaridade aqui em Goiás é pior do que em Minas, do que em São Paulo. E então eu faço também um antibiótico no pós-operatório dos pacientes, né? Nós temos um volume grande de injeções, eu fico mais tranquila dessa forma. E quando o paciente vai operar para vitrectomia e para catarata, a gente sempre pede para o paciente lavar bem o rosto, as pálpebras, o rosto, até lavar o rosto e o cabelo com sabão de coco, aquele de barra, porque fica uma higiene melhor, vamos dizer assim, né? Então, o paciente brasileiro realmente é diferente do americano. Então, as injeções a gente continua fazendo aqui o antibiótico de rotina no pós-operatório. Agora, as endorfas diminuíram demais, né? Depois do iodo povidona tópico e depois do isolamento dos cílios, né? Realmente teve, assim, uma diminuição enorme. E tem que fazer de urgência, igual o Claudão falou, no mesmo dia, de preferência no mesmo dia, né? Está sempre disponível para isso. Perfeito. Lu, desculpa, viu? Você saiu aqui do meu vídeo. Eu sei que você Tá. Não, mas tá tudo Perdão. certo. Em tempo ainda. Não, obrigado, querida. Obrigado pela participação sempre. Abenor? Primeiro eu queria parabenizar a Flávia pela aula, né? Foi bem didática, bem legal, abordou bastante coisas. E só lembrando o seguinte, às vezes, como foi bem colocado, a injeção ela é feita de forma... Não necessariamente você tem aquele diagnóstico, às vezes é só uma suspeita. O que eu queria acrescentar é o seguinte, se você fizer ultrassom e o ultrassom der limpo, e você fizer a injeção, no dia seguinte, se você repetir o ultrassom, aquele vidro vai estar turvo. Ele vai estar... a medicação ela faz uma reação. Só para não confundir, eventualmente, com uma endoftalmite que está piorando. Então, assim, era uma suspeita, onde você faz o ultrassom, está limpo, no dia seguinte você faz, ele está um pouco
tomado, né, tá com um pouco de vitrite, isso é por causa da medicação, só para não tomar, assim, uma outra atitude, né, pensando em... Porque às vezes você tem uma úlcera grande ali na frente, a suspeita é forte, né, às vezes você faz. Mas só para tomar esse cuidado. Eu queria fazer uma pergunta também para a Flávia e para o Rodrigo, porque assim, uma coisa é você repetir a injeção de antibiótico as 3 vezes que você faz ali no começo. Se eventualmente depois de alguns dias, uma semana, 2 semanas voltar, se vocês repetem os mesmos antibióticos ou se vocês trocam. Então, boa pergunta. Basicamente, assim, a primeira injeção a gente faz não guiada. Na segunda injeção, a gente já tem uma cultura. Então, a ideia é, se precisa repetir, que é muito, muito raro precisar fazer uma segunda dose, menos ainda uma terceira, exceto nas doenças crônicas, a gente já faz guiada. Inclusive, boa parte das vezes, como você fecha que já é um gram positivo, a segunda injeção você já faz, por exemplo, só com vancomicina, se mostrar que é sensível. E lembrando, quem faz cirurgia precisa realmente ter sempre esses antibióticos básicos, pelo menos a vanco e a ceftazidina, claro, em situações extremas, uma amicacina, mas se numa situação extrema, que inclusive o paciente não seja, você pega um paciente e você sabe que nas próximas 24 horas aquele paciente não vai conseguir chegar até um local, ou então ter um acesso de fazer injeção intravítrea na condição ideal, isso não é uma sugestão que estou dizendo, estou só falando uma medida extrema, a gente pode fazer, inclusive, a injeção intravítrea do próprio moxifloxacino, que o espectro do moxifloxacino intravítrea ele não é, curiosamente, muito diferente da combinação de ceftazidina e associada à vancomicina. Mas lembrando, isso é totalmente, é mais off-label ainda, é isso que eu estou falando, entendeu? Porque, assim, às vezes você está num, sei lá, tá num lugar distante, região norte, interior grande, o paciente não tem acesso, de repente você não tem acesso àquelas medicações, aquela cirurgia de repente foi feita em um local que não estava preparado para poder conduzir oftalmite, como foi bem pontuado pelos colegas, ou eventualmente você já está recebendo um paciente que já veio, foi operado na capital e mandaram ele para o interior nesses transportes de residência ou nessas carretas que eventualmente existem, e aí você vai perder aquele olho. E aí você de repente você tem acesso ao Vigamox, da mesma forma que o Vigamox você injeta na câmara anterior, você também pode injetar na câmara posterior, pasme, e já houveram casos, vários casos que a gente conseguiu salvar só com o Vigamox, quando não tinha um antibiótico apropriado. Agora, claro, isso tudo é experiências individuais, números muito pequenos, a gente está falando de uma doença de, graças a Deus, baixíssima prevalência, e obviamente que cabe discussão e observação dos dados futuros. Isso que o Abenor falou é bem interessante, porque muitas vezes a gente tira ali da câmara anterior aquela fibrina, aquela hipópio, e no dia seguinte está com um pouquinho de hipópio, né? Aí você fala, nossa, piorou o caso. Não é que piorou, né? Você injeta antibiótico, né? Vai ter uma toxina ali da morte da bactéria e aí vai ter uma inflamaçãozinha. Então espera um pouquinho para os mais jovens aí, nós que estamos mais velhos, a gente já percebe isso. Eu tenho colocado uma bolinha de ar ali que evita um pouquinho a fibrina na lente ali. E aí, mas pode acontecer de no primeiro pós-operatório ali ter se fizer ultrassom, vai ter ali mais vitreite, mas não é o antibiótico e a inflamação ela pode ocorrer 24 horas depois pelo próprio tratamento. Então é esperar um pouquinho, você percebe que o olho está acalmando, né? Você percebe que vai tá melhorando. Mas é muito legal. A discussão aqui foi ótima. Bom final de semana a todos aí. Fran, Obrigada. só Oi. mais uma coisa. Eu tive um caso de uma paciente diabética, foi um caso assim, um caso muito ruim que eu tive esse ano. Uma paciente diabética que teve uma endófilo por pseudomonas. E qual que foi? Ela fazia as injeções, mas já estava assim, espaçando a cada 3 meses, graças a Deus. Foi fazer um OCT, veio a endoftalmite, e o foco dela era dentário. Então, nós internamos essa paciente por ser diabética e por ser renal e tudo. Fizemos antibiótico venoso, colhemos o material. Quando veio a pseudomonas, colocou um antibiótico específico venoso, né? Fez 21 dias de antibiótico venoso para pseudomonas lá, que ela era sensível, e o foco era dentário, olha só. Então, assim, tem que pensar em diabéticos, né, nesses casos de imunossuprimido, talvez internar também. Eu achei melhor internar essa paciente, eu acho que eu fiz bem, porque ela tinha outras comorbidades ali associadas, eu tive medo de ter alterações sistêmicas, e era um olho único, o outro olho tinha tido melanoma há 30 anos atrás, tinha tirado o olho. Não, às vezes a gente precisa fazer isso mesmo. E só lembrando, Flávia,
Eu acabei de lembrar uma outra coisa. Paciente que toma antifúngico oral e toma medicação para depressão, antipsicótico, também tem que tomar cuidado, porque ele faz surto, viu? Também foi outra coisa que já aconteceu comigo. Então, a gente tem que pensar sempre no todo, né, gente? Não dá para ser uma coisa só quando a gente está pensando em endoftalmite. É claro que são as exceções, mas eu só estou, como voriconazol, pontuando as experiências Sim. de vida aqui. Muito bom. Ô, Rodrigo, mandei aí no seu chat um artigo que eu acabei de ver sobre um grupo que está fazendo aqui do Paramave, está fazendo, fez um estudo agora de maio de 2025 de fazer intravítrea de moxifloxacina associada à injeção intravítrea de anti-VEGF. É um estudo piloto, mas é só para colocar aí para vocês mais uma coisa nessa aula que ficou excepcional, de repente chamar um será. Muito bom, gente. Vamos terminando por aqui, vamos trabalhar um pouquinho? Eu queria convidar quem está aqui ainda para hoje à noite a gente tem uma reunião do Retina Grandhounds, que é um apoio da Roche, que vai vir com o Caio Regatieri e o Laurentino Bicas trazendo os estudos vida real, os estudos de extensão, perdão, o Avonelli e o Sauí, que são estudos para polipoidal em degeneração macular relacionada à idade, e o estudo de extensão também com faricimab, hoje é 7h30 aqui mesmo nessa plataforma. Vocês devem ter recebido o e-mail, o link de inscrição, precisa da inscrição, porque é um evento oferecido, está no e-mail de vocês. Então, quem puder comparecer vai ser um prazer. Rodrigo, obrigada mais uma vez. Flávia, muito obrigada, parabéns pela sua didática, viu? Parabéns Obrigada pela mesmo. oportunidade. E até semana que Obrigado. vem. E quer dizer, até hoje à noite e até semana que vem, gente. Parabéns, Flávia, nota 10. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Rodrigo. Beijão, gente.